Ok, então para o próximo vídeo da minha série eu queria falar sobre olhar para uma empresa através do TradingView. O TradingView é, na minha opção, o meu sítio onde eu vou ver os gráficos. Há outros sítios, mas eu gosto deste local. Vou falar um bocadinho sobre como é que nós vamos olhar para o perfil de uma empresa e olhar para os seus aspectos financeiros assim, muito por alto. É claro que eu faço isto normalmente para fazer um reconhecimento inicial de uma empresa. Depois disso, eu vou e se eu estiver realmente interessado numa empresa e já tiver alguns dados que me apontem que ela é alguma coisa de interesse, eu vou ao site dela, seja ele qual for, procurar os seus documentos oficiais e vou olhar lá os números oficiais que lá estão. E junto a isto, depois uma série de coisas, não é? Eu quando estou a olhar para uma empresa, isto aqui é uma coisa pessoal, eu vejo vídeos sobre ela, vejo artigos de notícias sobre ela, vejo artigos de análise sobre ela, vejo as previsões dos especialistas sobre ela, vejo-a no site dela, vejo os gráficos dela, vejo os números dela e a seguir tiro as minhas próprias conclusões acerca dela. Não é? Às vezes até podem ser um bocadinho deturpadas por uma opinião pessoal minha, pode ser uma coisa que eu gosto muito pessoalmente, posso fazer um produto que eu gosto. E aliás, quando estamos a investir, eu acho que o melhor sítio para começar é olhar para coisas que eu gosto, que todos nós gostamos. Imaginemos que eu sou um grande fã de BMWs. Eu gosto muito daquela marca de carros. Então vou ver. O que é que será que a BMW é boa ou não para investir? Se calhar nem é. Eu honestamente não sei. Escolhi esta empresa ao calhas agora para falar, mas nunca. Eu nem sequer compro muitas ações de empresas de carro. Mas por acaso, neste vídeo vamos continuar a olhar para a Toyota, já que era aquela que eu estava a olhar no vídeo anterior. Vamos só continuar com isso. Ok, então cá estamos a olhar novamente para a Toyota, que foi a empresa que calhou no vídeo anterior. E como nós podemos ver, o TradingView mostra muito as informações que o Trading 212 mostra também, mas eu diria com muito mais profundidade. Não é? Aqui nós temos também o nome da empresa, o símbolo, e podemos ver todos os sítios onde a empresa pode ser comprada, ou seja, ele aqui mostra com muito mais diversidade do que o Trading 212. Até podemos ver que a listagem principal desta empresa é no Japão, está ali, Japanese, onde ela nem sequer tem nome, é só um código numérico, que é o símbolo dela. Mas neste caso estamos a olhar aqui para a versão da Nova York, simplesmente porque é mais famosa. Depois temos aqui dois símbolos, um que mostra o estado do mercado, neste momento está fechado, e como é que os dados são apresentados. Neste caso, os dados são apresentados a tempo real, ou seja, este símbolo é um símbolo de igual, aproximado, quase em tempo real, porque em algumas bolsas existe um delay, no sentido em que nós recebemos os dados aqui no gráfico uma hora ou duas depois, às vezes é só atualizado uma vez por dia, ao fim do dia, ou seja, depende do sítio. Existe a versão Praga do TradingView que dá para pagar para a pessoa ter acesso aos dados em tempo real com muito mais exatidão. Eu não uso essa versão porque para mim a versão gratuita tem chegado muito bem. Porque como eu estou a investir a longo prazo, eu de facto já investi em empresas que só são atualizadas uma vez por dia e a mim não me faz confusão. Porque eu não estou a investi-los de amanhã para hoje, estou a investi-los daqui a um ano, dois, três, quatro. Por isso, não é por eu perder um dia de informação que a mim me faz diferença. Mas é claro que há pessoas que podem querer ter a informação agora. Aliás, é possível olhar para gráficos sem ser no TradingView. Eu simplesmente uso esta por comunidade própria. Temos aqui a parte do overview que é assim muito generalista. O gráfico está dividido também em secções como no Trading 212. Não é? Por exemplo, nos últimos 6 meses ela subiu 5%. Desde que o ano começou ela baixou 6%. No último ano, ou seja, a diferença entre estes dois é que este é desde o dia 1 de janeiro deste ano. E este é os últimos 365 dias. Esta é a grande diferença. Nos últimos 5 anos subiu 54% e desde que apareceu subiu 5.000%. Okay? Porque aqui é aquilo que eu estava a falar. O Trading 212 tem uma janela temporal muito mais pequena, enquanto que o TradingView vai até ao início. Ou seja, podemos andar para trás muito. O TradingView seria só aqui esta secção. E o que é que nós temos de ver? Eu costumo olhar na full chart ou então aqui. Okay? Eu olho para a empresa a partir daqui. Pelo menos para mim é mais fácil. Mas eu não vou agora falar sobre como ler o mapa.
eu vou falar sobre como olhar para as informações da empresa, que é diferente. E quando nós estamos a olhar aqui para esta visualização, aqui de lado, temos as informações extra. E temos agora aqui nas métricas as informações financeiras. Esta é uma maneira de cá chegar. A outra maneira é chegando aqui e clicando em financeiros. E vai dar a mesma coisa. Okay? Também temos as previsões dos técnicos, ou seja, de analistas. Por exemplo, aqui, em média, eles acham que ela vai subir 17% no próximo ano. Outros acham que vai subir até 40% quase. E uns até acham que vai cair. Tem também aspectos técnicos. E isto aqui são medições através de cálculos matemáticos de vários indicadores que vão dar um resultado. Tem aqui a lista e ele faz simplesmente uma média disto. E na realidade, quase delas, estas aqui são todas médias móveis, estas aqui são osciladores e o que eles dizem agora é para vender, mas isto é no prazo de um dia. Depois temos aqui o prazo de uma semana, prazo de um mês, ou seja, daqui a um mês, se calhar mais, se a pessoa quiser manter esta empresa durante um mês, mais vale comprar agora, pelo menos é o que eles dizem. É claro que eu honestamente não venho aqui muitas vezes olhar para isto. Eu olho para os meus próprios indicadores no gráfico. Mas pronto, dá jeito de saber que isto existe e para quem está a fazer trading muito ativo até pode ver os próximos 5 minutos. Okay? Nos próximos 5 minutos ele já diz que é melhor comprar. Mas agora, olhando para os aspectos financeiros desta empresa, o que é que nós temos de ver novamente? Capitalização de mercado, 200 bilhões o ano em que foi fundada. Número de empregados, por acaso, ela não tem. A percentagem de dividendo, o preço por lucro, como já tinha falado no vídeo anterior, e simplesmente diz quanto é que as pessoas estão dispostas a pagar para ter acesso aos lucros desta empresa. E aqui temos earnings per share, ou seja, o lucro por ação. Nós dividimos todo o lucro desta empresa, que já vamos ver o que é, e a seguir esse lucro é dividido pelo número total de ações. Neste caso, onde é que está o seu lucro? Está aqui 81 bilhões de dólares. Este número, 81 bilhões, foi dividido por 1 bilhão de ações. Ok? Que vai dar depois aquele valor. Basicamente essa é a ideia. Isto diz-nos só isso. Esta parte é importante em algumas ações, em algumas empresas. Isto mostra-nos a quantidade de ações que há. São 1.3 bilhões. E o número de ações que são reservadas para certas pessoas restritas. Algumas empresas têm uma grande quantidade de ações que são restritas e que não são publicamente disponíveis, por assim dizer. Não podem ser compradas e vendidas assim no mercado porque são de certas pessoas que têm contratos que são donas de uma certa parte da empresa. Eu diria que quanto mais das ações forem free float, melhor. Porquê? Porque impede certos grupos de pessoas de ter um domínio sobre a empresa e obriga a haver um processo mais democrático na tomada de decisões. Porque lembramos que quando somos acionistas de uma empresa, temos voto na matéria sobre o que é que lhe vai acontecer. Nem que seja só com uma ação. Neste caso temos 1.3 bilhões. A pessoa tem que ser dona de muitas ações para ter aqui algum efeito. Uma coisa interessante que podemos ver é a evolução do PE. Ok? Por exemplo, nós podemos ver que ele está cada vez mais barato, ou seja, a empresa cada vez está mais apetitosa, por assim dizer, pelo menos à superfície. E temos aqui o PS. O que é o PS? A diferença entre o PE e o PS é de onde é que vem o lucro que eles estão a falar. Preço por lucro está a dividir o preço de cada ação pelo lucro que ela gera. Aqui é o preço por vendas. Estão aqui as vendas. Ok? Aliás, há bocado quando eu disse que isto era o earnings, era este a dividir por aquele. Não. É este número. É o 4 bilhões dividir por 1. Que dá 23%, basicamente. E o que é que nós temos a ver aqui? Podemos ver agora aqui a performance. Esta parte, a meu ver, é muito importante.
e podemos ver de forma anual ou por trimestres. É claro que os dados que isto mostra não são infinitos, e se a pessoa quiser fazer um processo de investigação mesmo a fundo, tem que ir aos dados da empresa, ao site dela, ver o que é que ela acha caído nos anos anteriores. Eu uso o TradingView para ter uma análise muito rápida, muito superficial de uma empresa no início. O que é que nós temos de ver? Aqui devemos ver que a margem de lucro era 9%. Ela faturou 74 bilhões e desses 74 bilhões ela conseguiu sacar 6 bilhões de lucro. Ou seja, uma grande parte do valor, nesse caso 91%, desapareceu até ao fim do ano e ela só teve lucro de 9%. Depois passou para 11%, passou para 5%, 17% e agora 5% outra vez. Okay? Nós aqui conseguimos ver o progresso desta empresa até a nível anual. Okay? E aqui podemos ver como é que as pessoas estão a comprar e vender carros. O que é que eu faria neste caso? Se eu quisesse muito investir numa empresa de carros, eu iria ver a Toyota e depois a seguir iria ver outras empresas. Não é? Iria ver uma Stellantis, uma Ford, uma Tesla, olhar para todas elas e ver qual é que tem, por exemplo, maior porcentagem de lucro. Okay? Eu não sei que eu queira uma coisa muito específica de uma empresa. Às vezes pode ser mais importante. Depois temos agora aqui a conversão do dinheiro. Ou seja, eles tiveram 81 bilhões de vendas. Deste dinheiro, esta primeira fatia é o custo de produção dos veículos. Quanto é que eu tive que pagar para fazer os veículos? Que é a maior parte da despesa desta empresa. Sobra-lhe isto, que é o lucro bruto. Depois tem as despesas operacionais, que é ordenados, marketing, pesquisa, outras coisas que não são o custo de fazer o carro em si. Não são peças, não são rendas, não são nada disso. Sobra o lucro operacional, tem outras despesas, tem os impostos e depois é que sobra o verdadeiro lucro líquido final da empresa, que é este bocadinho. Às vezes a empresa pode ter uma quantidade absurda de vendas e chega ao fim e tem prejuízo. Temos sempre que olhar. Numa indústria muito intensiva como o fabrico de carros, é normal que uma grande fatia do lucro desapareça aqui, certo? Se tivermos a olhar para uma indústria, por exemplo, tecnológica, normalmente aqui iríamos ver uma parte muito menor, mas depois nas despesas operacionais a parte muito maior, porque as operações custam mais do que o produto. Porque o produto é tecnológico, é digital. Aqui é ao contrário. A operação em si, ter as pessoas a trabalhar, é mais barato do que fazer o carro. Ter peças, ter fábricas, ter infraestrutura. Ok? Aqui dá para ver de onde é que esta empresa tira o seu lucro. 91% do seu lucro vem de carros. E depois vê-se aonde. Okay? Ela, por acaso, vende mais na América do que no Japão. E ela é uma empresa japonesa. Depois temos as estimativas dos analistas. Podemos ver que ela tem sido melhor do que as estimativas quase sempre, tirando aqui neste trimestre e tirando aqui neste trimestre. Qual é que é a diferença? Isto é o lucro e isto é os earnings per share, que é este número que está aqui. Okay? Todos eles são uma estimativa. Por exemplo, aqui estava-se a estimar que ela ia ter 6 dólares por ação e afinal ela conseguiu faturar 10 dólares por ação. 71% acima. Uma grande surpresa, não é? Depois temos os dividendos. Dividendos neste caso 2%, ou seja, 2% do valor daquilo é quanto é que uma pessoa ganha, que é 3 dólares por ação. E aqui a pessoa tem o payout ratio, que neste caso é 0%. Para mim é um bocadinho estranho. E aqui é uma coisa muito importante das empresas também. Isto mostra a sua saúde financeira. O que é a saúde financeira da empresa? É como é que está a sua dívida. Neste caso, esta empresa tem 240 bilhões de dólares de dívida e o seu fluxo de caixa é negativo. E depois tem um terceiro que é o dinheiro que ela tem guardado. Ou seja, a Toyota está muito endividada aqui. Um bocadinho talvez como as empresas todas do Japão. Podemos ver aqui por ano, podemos ver que a dívida da Toyota tem vindo a aumentar ao longo do tempo. E o dinheiro que ela faz tem vindo a diminuir. Por exemplo, aqui teve 2 bilhões negativos, aqui 3, aqui quase 8 bilhões negativos.
No entanto, podemos ver aqui a sua posição financeira. Ela tem mais bens do que tem dívidas. Por isso, se ela amanhã tivesse que ser liquidada porque foi à falência ou uma coisa assim do género, ela tem bens suficientes para pagar as dívidas todas e ainda lhe sobra. Por isso, não estamos aqui em território da grande alerta. Não é? Porque isto é uma empresa com fábricas, é uma empresa com história. Normalmente estas empresas têm grandes quantidades de dívida porque usam esta dívida para expandir o seu negócio. E quando estamos a falar de grandes empresas destas com muita experiência, eles conseguem pedir dívida com taxas de juros irrisórias. E esse é o truque deles. Okay? Mas esta é só a primeira secção aqui dos lucros desta empresa. Eles depois têm o statement, que é o quê? O dinheiro desta empresa. Okay? Eu costumo acrescentar a isto, por acaso não é aqui, isto aqui é só por preferência pessoal, mas aqui tens todas as informações da empresa até uma certa distância. Se a pessoa depois aqui teria que usar o TradingView pago. E aqui dá para ver quanto é que eles ganharam, quanto é que tem o seu lucro assim do género, quanto é que foi o preço da construção dos carros. Ou seja, nós podemos ver o quê? Tem sido mais ou menos estável, mas nos últimos 2 trimestres aumentou. É aquilo que a gente pode tirar. Eu até aqui, olhando para o ano, se calhar é melhor. Porque é que a gente olha aqui para o ano? Está cada vez mais caro fazer Toyotas. Porque começámos com 220 bilhões e já estamos em 250 bilhões. Mas, ao mesmo tempo, eles estão a conseguir aumentar o lucro que fazem aqui em cima. Ou seja, fica ela por ela. Ok? As despesas operacionais também estão a aumentar, ou seja, está tudo mais caro. O que faz sentido numa economia inflacionária como nós estamos a ver, é o que está a acontecer. Nós temos a ver que aqui há umas grandes subidas e descidas do lucro. E aqui dá para olhar para elas em termos de gráfico. Uma coisa que eu gosto acima de tudo de ver é, nem é muito a balance sheet, embora isto possa ser útil. Isto mostra as dívidas que eles têm. Ok? Qual é o preço da dívida em cada ação. Mas o cash flow também é muito importante. E aqui é que eu adiciono o free cash flow. E isto mostra a história da empresa. Porquê? Nós temos de ver que, por exemplo, em 2018 ela ganhou 33 bilhões das suas operações. Mas pegou em 24 bilhões e investiu. E pagou 4,8 bilhões de dívida. Ou seja, ela está aqui ocupada a pagar a dívida. E só lhe sobrou aquele pequeno bocadinho de free cash flow que foi o que ela guardou e meteu ao bolso. O que é que temos em 2019? O esquema mantém-se. Ela ganhou um bocadinho menos de dinheiro e investiu menos. E neste caso, o dinheiro das atividades financeiras aumentou. O que é que isto significa? A empresa neste ano contraiu dívida. Quando aumenta este dinheiro, porque ela contraiu dívida. E depois o dinheiro que sobrou no fim foi negativo. Aqui ela contraiu ainda mais dívida. E neste ano estamos a ver que ela está a pagar a dívida. Ou seja, ela este ano, 2020, que foi o ano do Covid, ela decidiu endividar-se bastante, aqui nesta zona amarela, e investir muito. Ou seja, ela aproveitou este ano para fazer imensos investimentos e tirar uma grande dívida para pagar esses investimentos. Depois, no ano a seguir, andou a pagar a dívida e depois andou um bocadinho parada. E depois voltou à carga dos 2023 com mais uma nova tomada de dívida e mais um investimento. E este ano ela não se endividou, mas decidiu investir na mesma. Ou seja, agora foi do próprio bolso. E é aqui que nós conseguimos ver a história desta empresa e ver o que é que ela anda a fazer. Em termos de estatística, as estatísticas podem ter aqui coisas muito interessantes. Eles aqui têm de preços de avaliações, não é? Aqui temos, por exemplo, o valor do quanto é que vale este negócio. É curioso que em 2023, no fim do ano, ela valia mais do que vale agora. Okay? Mas isto, a nível anual, é mais giro. A nível anual, dá para ver que 2023 foi o ano em que ela mais valeu. A Toyota valia mais neste ano. E aqui, quando estamos a falar de valor da empresa, é tipo tudo o que ela tem. Estas informações aqui também são muito importantes, que é como é que está o seu lucro. Aqui é o lucro dos seus bens, suas fábricas. Estão a lucrar 5%.
Aqui é o lucro da empresa em si, no geral, sem contar com dívidas e coisas assim. O valor da empresa, que é 13%. Aqui é o lucro que ela tem com base no capital que ela investe, que até tem vindo a aumentar. Estava nos 6 e agora já está a 8, 9. Ou seja, ela quando investe dinheiro consegue tirar mais dinheiro. Ou seja, ela investe 100 euros e recebe 108. É o que está aqui a acontecer. Dívida não. Margem de lucro, sempre mais ou menos a mesma. Até tem vindo a melhorar. 20, 19, 18, quando andou ali nos 17 anteriormente e até 16. Os últimos 3 anos até foram melhorzinhos. A margem de operação está pior. Não, quer dizer, está melhorzinha também, novamente. 11, 9 e 9 e andava ali nos 8. Aqui temos o EBITDA. O que é que significa EBITDA? Em inglês significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization. Que é o lucro antes de pagar os seus juros, pagar as suas taxas, ou seja, os impostos, depreciação e amortização dos seus bens. E depois temos aqui a margem de lucro total, que está nos 5%. Ou seja, isto tudo andou à volta e na realidade parecia que estava tudo melhor e no fim a margem de lucro total foi só 5%. O que significa que eles devem ter gasto do dinheiro em algo extra neste ano, em específico. Não sei bem o que, porque eu também não estou muito a par do que a Toyota anda a fazer, porque não é uma empresa na qual eu investi. Embora seja uma empresa com a qual eu simpatizo. Aqui temos os rácios de liquidez, ou seja, quanto dinheiro é que eles têm em relação à sua dívida. E aqui é qual é a sua dívida em relação aos seus bens. Ou seja, eu há bocado estava a dizer que ela está muito endividada, mas quando olhamos aqui, a sua dívida é só menos de metade do valor dos seus bens. E aqui é um bocadinho acima do valor do seu total capital social, basicamente. Depois tem a parte de longo prazo e curto prazo. Aqui os dividendos, eu não olho muito para isto, honestamente, porque não estou muito preocupado ainda com dividendos. Mas nós temos aqui os dividendos que ela tem. Cada vez paga menos. Ok? Temos aqui o payout ratio. O que é que significa o payout ratio? Ou seja, e aí explica o zero. Aqui é quanto do lucro da empresa é pago. E eu achei estranho estar ali um zero, mas se calhar em 2024 eles ainda não devem ter pago nenhum dividendo. Daí este zero. Ou seja, imaginemos que a empresa fez 100 euros de lucro. Com um payout ratio significa deste valor, portanto 29, 85. Fez 100 euros de lucro, pegou em 29 euros e deu aos seus acionistas. Basicamente é isto. E às vezes, quando este número é muito grande, mete um bocadinho de medo, porque a empresa pode estar a dar mais do que pode pagar. Neste caso, ela, ao longo dos anos, tem vindo cada vez a pagar menos às pessoas em termos de dividendos. Se é bom ou mau, não sei. Há algumas empresas nas quais eu até sou investidor, eu ficava feliz se eles até pagassem menos dividendos e usassem esse dinheiro para pagar a dívida. Por isso, às vezes, nós como investidores até podemos ficar felizes por receber um dividendo um bocadinho menor agora, porque sabemos que vai aumentar a saúde de uma empresa para o futuro. Isso aí depende muito da opinião pessoal de cada pessoa. Aqui temos também as projeções de quanto é que eles lucraram. Isto é só para ver, muito rapidamente, quanto é que eles lucraram versus as estimativas das pessoas. Tem estado bom, mais ou menos. E aqui é só o seu lucro e de onde é que ele vem. No caso da Toyota é sempre um bocadinho chato, porque o lucro vem sempre dos carros. É mais giro olhar para os países. Pelo menos só dá para ter uma ideia melhorzinha de onde é que vem o seu lucro. Mas mesmo assim... quer dizer, por exemplo, daqui já dá para ver uma coisa. Reparem como a fatia cor-de-rosa está a aumentar. Ou seja, a Toyota tem conseguido vender mais na Europa. Ok? E também mais nos outros. Isto pode ser um sinal de uma expansão do negócio da Toyota para novos horizontes, para novos sítios, que seria bom. Mas a verdade é que a Toyota depende muito da América. Por acaso eu não fazia ideia que eles vendiam tanto na América. E reparem como as vendas no Japão estão a estagnar, porque cada vez mais o Japão representa uma parte menor nos lucros da Toyota. Ou seja, temos a ver aqui uma verdadeira diversificação
nos rendimentos da Toyota. Porque não é como se o Japão se mantivesse intacto. Na realidade está a diminuir. Isto mostra talvez um poder de compra menor no Japão, porque a Toyota andava aqui a vender 85, 87 bilhões e agora só vende 70 ao Japão. Embora os lucros da Toyota tenham aumentado, porque ela conseguiu pegar nestas vendas que não fez no Japão e mandou para outros sítios. Por isso aqui estamos a ver que é uma história de sucesso, quem sabe. Aqui tem só por números. E pronto, isto dá para ter uma ideia de uma empresa. Isto conta sempre uma história sobre o que é que está a passar numa empresa e eu acho que é sempre importante olhar para isto quando vamos investir numa empresa. E é preciso fazer o nosso trabalho de casa. Não nos ficarmos só por aqui, ir ao site, ir ver o que é que ela diz, ver os comentários sobre os analistas sobre isto, ir ver a competição, porque imaginemos outra empresa japonesa, por exemplo a Mitsubishi, e se a Mitsubishi for melhor do que a Toyota, nós não sabemos. São duas empresas de carros no mesmo país. Pode ser que uma seja melhor que outra, okay? Ou a Honda. Por acaso eu acho que a Mitsubishi não dá para uma pessoa comprar ações, mas a Honda dá, por exemplo. É tudo uma questão de trabalho, acima de tudo. Quando nós trabalhamos mais para conhecer uma empresa do que a nossa competição, que são os outros investidores, a informação é uma arma fantástica que nos coloca em vantagem face aos outros. Porque ao fazermos uma compra, ao fazermos uma escolha informada, estamos seguros naquilo que estamos a fazer, temos uma vantagem, podemos esperar, não nos assustamos e conseguimos antecipar movimentos que as outras pessoas só chegam depois. Imaginemos que a Toyota está a ter aqui conseguimos prever que vai ter um ano fantástico. Estou só aqui a falar hipoteticamente, não é? Eu vou comprar ações dela. E daqui 1 ano, 2 anos isto valorizou bastante e quem não estava a prestar atenção não chegou a tempo. Ou então só chegou no fim. Não é? O trabalho de casa nisto é muito importante. Mas pronto, não vou-me alargar mais. Aqui já temos uma análise de como é que funciona isto. No próximo episódio vamos ver como é que olhamos para um gráfico e como é que nós analisamos uma empresa com os seus indicadores.